Se você chegou até aqui, não é por acaso. Existe algo dentro de você que sente, de forma quase inexplicável, que há um movimento acontecendo no invisível. Uma transformação silenciosa que não aparece nos noticiários, que não pode ser medida por números, mas que vibra em cada encontro, em cada despedida, em cada respiração que você dá. Talvez você esteja cansado de esperar por sinais claros. Talvez carregue a sensação de que nada muda, de que seus esforços parecem em vão. Mas, e se eu te dissesse que essa sensação é, na verdade, o primeiro indício de que você já está dentro do salto que tanto procura? Esse vazio que você sente não é ausência, é preparação. É o espaço que o universo abre dentro de você para que algo maior possa nascer. Como o campo quântico que existe em potencial antes de colapsar em forma, sua vida também se encontra nesse ponto de virada invisível. A ciência chama de colapso da função de onda, mas, na prática, é quando a realidade responde ao seu olhar consciente. E se, enquanto você espera um dia especial, o salto já tiver começado agora, neste exato instante? Talvez parte de você ainda questione, ainda duvide. E está tudo bem. Duvidar também é sinal de que a consciência está se expandindo, porque quem vive anestesiado nem percebe que há algo para questionar. Você sente em algum lugar dentro de si que existe um chamado, como se uma voz silenciosa dissesse: há mais para você, há mais para ser vivido, há mais para ser descoberto. Não é uma promessa distante, não é uma fantasia espiritual. É uma realidade que já está pulsando em você, mesmo que ainda de forma sutil. Por isso, respire fundo. Sinta o ar entrar em seus pulmões. Sua respiração escreve mensagens no campo quântico. Cada inspiração é um lembrete de que você não está sozinho. O universo já te escuta antes mesmo da sua prece terminar. E se até hoje você acreditou que precisava lutar, resistir e controlar para conquistar sua nova vida, talvez o verdadeiro convite seja apenas abrir espaço. Como o sol que nasce sem esforço, sua nova realidade também já está a caminho. E antes de avançarmos, eu te convido a afirmar em voz alta ou escrever nos comentários: eu estou pronto para receber o que já é meu. Porque essa declaração não é só uma frase bonita. Ela é uma chave vibracional. É como acender uma lâmpada em um quarto escuro. Você não cria a luz. Ela já estava ali, esperando ser liberada. O salto quântico da sua vida começa assim, com um simples ato de consciência, com um simples sim ao que já está acontecendo em você. O ponto de virada invisível da consciência coletiva. Há um momento em que a vida parece suspensa entre o velho e o novo. Uma espécie de encruzilhada silenciosa, onde você sente que algo deveria ter mudado, mas tudo ao redor insiste em permanecer igual. É como se cada esforço feito fosse engolido pelo mesmo vazio, como se cada oração terminasse em silêncio. Essa sensação de repetição e de imobilidade não significa fracasso. Pelo contrário, ela é um dos sinais mais sutis de que um ponto de virada já começou a se desenhar. Não apenas em sua vida, mas na consciência coletiva da humanidade. A ciência sugere que existem campos invisíveis de informação que organizam o comportamento da vida. Rupert Sheldrake os chamou de campos mórficos. Assim como bandos de pássaros mudam de direção em perfeita sincronia, sem precisarem combinar nada, nós também estamos conectados por esses campos invisíveis. Quando uma consciência desperta, influencia silenciosamente outras a despertarem. Quando uma mente rompe um padrão, abre caminho para que outras façam o mesmo. Esse é o verdadeiro efeito dominó da transformação humana. A neurociência confirma isso sob outra linguagem. O cérebro humano não é estático, ele é plástico, moldável. A chamada neuroplasticidade mostra que, a cada pensamento, a cada emoção repetida, novos caminhos se acendem em seu sistema nervoso.
Essa maleabilidade significa que não somos prisioneiros daquilo que pensamos ontem. Cada microdecisão, cada instante de presença, já está reprogramando seu cérebro e abrindo novas possibilidades. Mesmo quando parece que nada está mudando, silenciosamente o terreno está sendo refeito dentro de você. Muitos relatos descrevem esse fenômeno de forma inesperada. Pessoas que, após eventos caóticos, entraram em contato com um despertar súbito, um acidente, uma perda, uma crise que parecia insuportável, e do outro lado, uma clareza nunca antes acessada. Como se o caos tivesse apenas arrancado o véu que encobria o essencial. Essa experiência não é exclusiva de alguns, é o reflexo de que o coletivo inteiro já está atravessando esse movimento de virada. A sua dor individual não é isolada, ela faz parte de um grande campo de transição. A forma mais sutil de perceber esse salto não é esperando por grandes milagres, mas aprendendo a observar os pequenos sinais. Você já reparou em como certas sincronicidades começam a se repetir? Um número que surge em diferentes lugares, uma frase que aparece em mais de uma conversa, pessoas que cruzam seu caminho com mensagens inesperadas. Esses microeventos não são meras coincidências. São ajustes finos que o campo quântico faz para alinhar sua percepção à nova realidade que já está se abrindo. E a pergunta que ecoa nesse momento é inevitável. E se o salto já começou, mas você é o último a perceber? E se essa sensação de espera não for atraso, mas apenas a mente tentando controlar o que já se iniciou? Talvez o que você sinta como estagnação seja, na verdade, o silêncio antes da música, o instante em que a vida prende a respiração para depois liberar o novo. Assim como a aurora começa muito antes do sol ser visível no horizonte, seu salto quântico pode já estar iluminando sua vida, mesmo que ainda não tenha se mostrado por completo. Por que muitos não percebem o salto quântico mesmo vivendo dentro dele? Há algo curioso em nossa percepção. Podemos estar no meio de uma revolução silenciosa e, ainda assim, não enxergá-la. Muitas pessoas vivem o salto quântico em plena experiência, mas permanecem anestesiadas, como se caminhassem em piloto automático. É como dirigir por uma estrada conhecida sem lembrar de cada curva, cada semáforo, cada paisagem. O corpo se move, a rotina acontece, mas a consciência está ausente. Essa ausência cria uma espécie de cegueira. O salto está acontecendo, mas a mente não permite que seja visto. A ciência tem uma explicação para isso. No centro do cérebro existe um sistema chamado reticular ativador, responsável por filtrar o que chega à sua atenção. Sem ele, você seria bombardeado por informações a todo instante. Mas o mesmo mecanismo que protege a mente do excesso de estímulos também pode se transformar em um véu. Você só vê aquilo que acredita ser importante. Você só percebe aquilo que sua mente considera relevante. O resto, por mais extraordinário que seja, passa despercebido. Há relatos impressionantes que mostram isso em situações extremas. Soldados em meio à guerra, que só conseguiram identificar um sinal de perigo quando o cérebro lhes permitiu enxergar. O perigo sempre esteve ali, mas, até que a mente desse permissão, o sinal era invisível. Essa dinâmica não acontece apenas em campos de batalha, acontece no cotidiano. Sincronicidades, encontros improváveis, sinais repetidos. Muitos os ignoram porque o cérebro, preso à rotina do automático, não autoriza que eles entrem na consciência. E é por isso que tantas pessoas se sentem presas, esperando que algo externo as desperte, quando na verdade já estão cercadas de sinais. O salto quântico não é um evento futuro, ele é um campo que já vibra agora. Mas, se a atenção estiver enclausurada em preocupações, distrações e padrões repetidos, esse campo parece distante.
O que impede a percepção não é a ausência do fenômeno, mas a limitação da consciência em reconhecê-lo. Existe uma forma simples de começar a expandir essa percepção: treinar os olhos para enxergar o improvável. Escolher observar 3 acontecimentos aparentemente fora do comum em um único dia e interpretá-los como mensagens. Não importa se são pequenos detalhes, um encontro inesperado, uma palavra repetida, um número que insiste em aparecer. Esse ato de observar desloca o filtro da mente e abre espaço para perceber uma realidade expandida. A vida deixa de ser apenas rotina e passa a se revelar como diálogo. É nesse contraste que a grande pergunta surge: quantas vezes você já viveu um milagre silencioso sem sequer reconhecê-lo? Quantas oportunidades de transformação passaram despercebidas porque sua mente estava treinada apenas para enxergar o comum? O salto quântico não é invisível. O que existe é uma cegueira seletiva, que pode ser substituída por uma visão consciente. Quando isso acontece, a realidade se expande e aquilo que parecia coincidência se revela como sincronicidade. Frequência do medo. O maior bloqueio do salto quântico. O medo é uma das emoções mais antigas e profundas da experiência humana. Ele foi essencial para a sobrevivência de nossos ancestrais, mas, em nosso tempo, tornou-se também uma prisão invisível. Quantas vezes você já deixou de dar um passo porque sentiu que poderia perder o pouco de estabilidade que tinha? Quantas vezes uma oportunidade surgiu, mas a ansiedade do incerto o paralisou? O medo cria a ilusão de que é melhor permanecer onde está, mesmo que o lugar seja desconfortável. Ele é como uma âncora, pesada e silenciosa, que impede o barco da vida de navegar em direção ao novo. A neurociência mostra de forma clara o que acontece quando o medo se instala. Altos níveis de cortisol, o hormônio do estresse, inundam o cérebro e bloqueiam o córtex pré-frontal, a região responsável pela visão criativa, pela tomada de decisões conscientes e pela imaginação de futuros possíveis. Ou seja, enquanto você está preso ao medo, sua mente perde a capacidade de enxergar alternativas. A vida fica reduzida à sobrevivência. Você não cria, apenas repete. Você não escolhe, apenas reage. A cultura em que vivemos reforça essa prisão. Filmes, séries, notícias. Muitos desses conteúdos nos treinam para esperar o pior. Distopias onde o medo é a engrenagem que mantém as massas controladas. Narrativas em que a humanidade é constantemente ameaçada e onde a esperança parece sempre frágil demais. Essa repetição constante não é apenas entretenimento. Ela alimenta silenciosamente o inconsciente coletivo, mantendo bilhões de pessoas em uma vibração de alerta permanente. Mas o medo, por mais forte que pareça, pode ser dissolvido. O primeiro passo é perceber quando ele surge. Esse momento é precioso. A respiração acelera, o corpo enrijece, a mente começa a criar cenários catastróficos. Se nesse instante você escolher parar e respirar de forma consciente, algo muda. Inspirar contando até 4, segurar o ar por mais 4 e soltar em 6. Esse simples ritmo envia ao cérebro um sinal de que não há ameaça real. O corpo relaxa, o cortisol diminui e o córtex pré-frontal volta a se abrir. É nesse espaço de calma que novas ideias podem florescer. A prática não elimina os desafios externos, mas devolve a você o poder de decidir como irá atravessá-los. Reprogramar crenças ligadas ao medo é como abrir janelas em uma casa escura. De repente, a luz entra, e o que parecia um monstro era apenas uma sombra. Quando você aprende a se relacionar com o medo dessa forma, ele deixa de ser um bloqueio e se torna um portal. E a verdade que ecoa é dura, mas libertadora. Enquanto você tem medo do futuro, o futuro já está acontecendo sem você. A vida não espera até que você esteja pronto.
O salto quântico não espera até que você esteja confiante. Ele acontece, independentemente do seu controle. O que muda é apenas a sua percepção. Ou você o observa com olhos fechados pelo medo, ou com olhos abertos pela confiança. Existe uma ilusão muito comum no caminho espiritual. A ideia de que um dia, em algum momento distante, algo extraordinário vai acontecer e finalmente mudará tudo. É como viver em uma eterna antessala, esperando que a porta se abra por conta própria. Essa crença é uma das maiores armadilhas da consciência, porque cria a sensação de que a vida verdadeira ainda não começou. E enquanto se espera por esse dia especial, o agora, que é o único espaço real de transformação, é negligenciado. A filosofia de Eckhart Tolle nos lembra da presença radical, da necessidade de voltar ao instante, presente como portal para qualquer mudança. O tempo psicológico é uma construção da mente, uma linha imaginária que projeta salvação para o futuro ou aprisiona no passado. Mas a realidade, na linguagem da física quântica, não funciona dessa forma. O conceito de superposição mostra que múltiplas possibilidades coexistem agora, e não em um amanhã distante. O salto não é uma chegada futura, ele é uma atualização de percepção que já vibra neste momento. Muitos relatos humanos revelam essa verdade de forma quase dolorosa. Pessoas que esperaram anos por uma mudança externa, até perceberem que nada se transformava enquanto não agiam no agora imperfeito. O emprego dos sonhos só surgiu depois que ousaram dar o primeiro passo, ainda inseguros. O relacionamento saudável só floresceu quando aceitaram sair do ciclo tóxico sem ter todas as respostas. A saúde só melhorou quando decidiram mudar um hábito simples, mesmo que não fosse a grande solução. Não foi o futuro que trouxe a transformação. Foi o presente, acolhido em sua imperfeição, que abriu espaço para a vida nova. O que impede muitos de compreender isso é a expectativa de que o salto será acompanhado por um momento grandioso, cheio de sinais evidentes. Mas a realidade é que o salto acontece de forma quase invisível na decisão de hoje, no gesto pequeno, na microescolha que parece irrelevante. Tomar água em vez de repetir um padrão de fuga, escolher respirar antes de reagir, agradecer antes de reclamar. São essas minúsculas escolhas que, acumuladas, reprogramam o campo interno e fazem o mundo externo responder. Imagine por um instante que a espera é apenas uma cortina criada pela mente para não lidar com a responsabilidade do agora. E se o que você chama de preparação eterna for, na verdade, medo de agir, o salto não chega porque ele não é algo que vem de fora. Você já está no meio dele. O que falta não é tempo, mas consciência. Não é futuro, mas presença. O vazio, que tantos confundem com atraso, é apenas preparação. É como a semente que repousa na terra antes de romper a casca. O processo já começou, mesmo que os olhos ainda não vejam. O salto não precisa ser esperado, ele precisa ser reconhecido. E quando isso acontece, você percebe que o um dia nunca existiu. O único tempo real sempre foi este instante. E é nele que sua nova vida se revela. Vivemos em uma era em que o cérebro humano é constantemente estimulado. Sons, imagens, notificações, luzes piscando em telas. Tudo foi desenhado para capturar sua atenção e oferecer pequenas doses de prazer imediato. O nome desse prazer é dopamina. Essa substância natural e essencial ao nosso funcionamento é também uma das maiores responsáveis por aprisionar a mente moderna em ciclos de dependência e distração. A dopamina, em excesso, se transforma em um véu que encobre o silêncio interior, dificultando a conexão com o campo quântico. A dopamina foi esculpida pela evolução para nos recompensar por atitudes que favoreciam a sobrevivência, comer, buscar abrigo, reproduzir. Mas a sociedade atual descobriu como hackear esse circuito ancestral. Cada clique, cada curtida, cada mensagem que vibra no bolso gera um disparo rápido e viciante. O problema é que o cérebro não distingue o natural do artificial. Para ele, aquela pequena notificação vale tanto quanto encontrar alimento após um jejum. O resultado é um organismo em busca constante do próximo estímulo, incapaz de permanecer em silêncio ou suportar o vazio. Essa compulsão por gratificação imediata não apenas molda hábitos, mas sabota a consciência. Quando a mente se acostuma a recompensas instantâneas, perde a capacidade de se abrir ao invisível, que se manifesta em ritmos mais sutis e lentos.
O campo quântico não se revela na pressa. Ele se manifesta no espaço entre os pensamentos, no intervalo entre uma respiração e outra. Uma mente saturada de dopamina não consegue repousar o suficiente para perceber esses sinais. Ela está sempre correndo para a próxima fagulha de prazer, e nesse movimento ignora os convites profundos do invisível. Estudos recentes mostram como o circuito de recompensa do cérebro pode ser sequestrado. As redes sociais, por exemplo, utilizam mecanismos idênticos aos jogos de azar. O movimento de rolar a tela para baixo imita a alavanca de uma máquina caça-níquel. A cada deslizar, o cérebro não sabe se receberá algo interessante ou não. Essa imprevisibilidade é o que gera a descarga mais intensa de dopamina. É um jogo silencioso, mas que mantém bilhões de pessoas presas, distraídas e distantes de si mesmo. Culturalmente, esse vício coletivo altera até mesmo a forma como entendemos o tempo e a presença. Vivemos em uma era em que poucos conseguem permanecer alguns minutos sem olhar para o celular. Esse gesto, aparentemente inocente, fragmenta a atenção e cria uma mente hiperestimulada, sempre em busca de mais. O silêncio, que sempre foi a morada da sabedoria, passa a ser percebido como desconforto. O tédio, que poderia abrir portas para a criatividade, é visto como algo a ser imediatamente evitado. Nesse cenário, a dopamina se torna uma sabotadora silenciosa da consciência quântica. O campo quântico exige presença, entrega, confiança no invisível. Ele não responde ao imediatismo, mas ao estado vibracional sustentado com constância. Quando sua mente se mantém fragmentada, sua frequência também se fragmenta. Você emite sinais contraditórios. Ora deseja algo profundamente, ora se perde em distrações banais. O resultado é um campo confuso, incapaz de colapsar uma realidade coerente. A dopamina, portanto, não apenas sabota sua atenção, mas também sua capacidade de cocriar conscientemente. Imagine por um instante uma pessoa que passa horas rolando feeds de notícias e vídeos curtos. Cada imagem, cada som, cada cor brilhante dispara pequenas fagulhas de dopamina. Ao final do dia, essa pessoa sente exaustão, mas também uma estranha sensação de vazio. Nada foi realmente nutrido. Nenhum insight profundo aconteceu. O tempo passou, mas nada se transformou. Esse é o retrato de uma mente sequestrada por hábitos digitais que drenam energia criativa. O vazio que sobra não é o vazio fértil da preparação, mas um vazio artificial, gerado pelo excesso de estímulos sem profundidade. Em contraste, pessoas que decidem conscientemente reduzir o consumo desses estímulos relatam algo diferente. Após um período de desconforto, no qual o cérebro sente falta da dopamina, surge uma clareza inesperada. As pequenas coisas, antes invisíveis, passam a ganhar valor. O sabor de um alimento, o silêncio de uma manhã, a profundidade de uma conversa sem interrupções. Esse retorno à simplicidade abre espaço para que o campo quântico se torne perceptível novamente. O que antes era invisível começa a ser notado porque a mente já não está saturada. A prática do chamado jejum de dopamina tem se mostrado uma ferramenta poderosa. Não se trata de eliminar para sempre prazeres simples, mas de aprender a reconectar-se ao equilíbrio natural. Quando você escolhe conscientemente passar algumas horas sem telas, sem estímulos artificiais, o cérebro inicialmente resiste. Mas, com o tempo, ele se reajusta. E é nesse espaço de silêncio que as sincronicidades voltam a aparecer. É nesse intervalo que a mente, antes acelerada, começa a perceber os convites sutis do campo quântico. E aqui surge uma reflexão inevitável. Quantos sinais já passaram despercebidos porque sua atenção estava aprisionada em uma tela? Quantas respostas o universo tentou oferecer, mas se perderam no barulho digital? Talvez seus hábitos não apenas estejam roubando sua energia, mas também atrasando o salto quântico que já está em curso. O problema não é a dopamina em si, mas o desequilíbrio. O excesso cria cegueira espiritual. O equilíbrio abre clareza. O vício em dopamina também influencia diretamente as relações humanas. O contato superficial, mediado por estímulos rápidos, substitui a intimidade verdadeira. Conversas profundas são interrompidas por notificações. Momentos de presença são fragmentados por comparações constantes em redes sociais. Esse padrão coletivo enfraquece os laços humanos e, sem perceber,
Muitos passam a viver em bolhas de superficialidade, incapazes de mergulhar na profundidade da conexão, que é justamente o espaço onde o campo quântico mais se manifesta. Há também um aspecto mais sutil. O vício em dopamina altera o ritmo do corpo e da alma. O coração acelera, a respiração se torna curta, a mente se agita. Esse estado, sustentado diariamente, mantém o corpo em alerta, como se estivesse em constante fuga. E nesse estado não há como entrar em coerência com o campo unificado. A coerência exige harmonia, exige ritmo, exige alinhamento. A dopamina em excesso rompe esse compasso interno, afastando você de sua própria essência. E, no entanto, há esperança. Assim como o cérebro se molda ao excesso de estímulos, ele também pode se moldar à simplicidade. A neuroplasticidade mostra que novos hábitos, quando repetidos, criam novos circuitos. Isso significa que é possível reeducar sua mente para saborear o silêncio, para apreciar o presente, para encontrar prazer em estados mais sutis e profundos. Esse treinamento não é apenas psicológico, é espiritual. É nele que você recupera a capacidade de sentir o campo quântico ao seu redor. O salto quântico não depende da eliminação da dopamina, mas da capacidade de não ser governado por ela. É aprender a escolher quando mergulhar no prazer imediato e quando abrir espaço para o prazer profundo da presença. É trocar, ainda que por alguns minutos, a compulsão pelo silêncio. É compreender que a dopamina pode ser aliada quando equilibrada, mas inimiga quando se transforma em ditadora de sua atenção. A pergunta que fica é: quantas vezes você tem confundido excitação com felicidade? Quantas vezes buscou o próximo estímulo acreditando que encontraria satisfação, mas terminou vazio? O salto quântico exige outro ritmo. Ele pede paciência, entrega, sensibilidade para perceber o invisível. E essa sensibilidade só se revela quando o barulho cessa. Portanto, lembre-se, seus hábitos digitais podem estar atrasando seu salto quântico, mas também podem ser transformados em portais para sua libertação. O segredo não está no controle rígido, mas na consciência. Quanto mais consciente você se torna dos impulsos criados pela dopamina, mais livre se torna para escolher o que realmente nutre sua alma. E é nessa liberdade que o salto deixa de ser teoria e se torna experiência viva, pulsando em cada instante presente. Existe uma ideia recorrente em nosso imaginário coletivo, a de que o caos é sinônimo de retrocesso, de perda, de destruição. Acreditamos que momentos de crise são sinais de que tudo está ruindo e de que não há esperança possível. Porém, a história nos mostra outra narrativa, uma mais profunda e paradoxal. Muitas vezes, os maiores avanços da humanidade nasceram justamente no meio do colapso. O que parecia ser o fim, em retrospectiva, revelou-se o início de um salto invisível, de uma expansão silenciosa que só pôde ser reconhecida depois. A peste negra, por exemplo, devastou a Europa medieval no século XIV, ceifando milhões de vidas em uma escala que parecia inimaginável. Para quem vivia aquele tempo, era como se o mundo estivesse se desfazendo. O medo era coletivo, a morte estava em cada rua, e a sensação de desamparo parecia sufocar qualquer possibilidade de futuro. Mas, desse período de escuridão, emergiu uma transformação radical: o Renascimento. Foi após a peste que floresceu a redescoberta da arte, da ciência, da filosofia e da dignidade humana. O que parecia apenas destruição se revelou como um portal para uma nova era. As guerras mundiais do século XX carregaram o mesmo paradoxo. O horror, a violência, a destruição em massa marcaram gerações inteiras. No entanto, após esses conflitos, a humanidade assistiu ao surgimento de avanços tecnológicos, médicos e sociais que mudaram para sempre a vida na Terra. Foi depois da guerra que surgiram tratados internacionais de direitos humanos, novas formas de cooperação global e, paradoxalmente, um movimento espiritual de busca por paz interior. O caos extremo abriu caminho para a consciência coletiva, questionar o sentido da vida e buscar algo além da sobrevivência. A história da humanidade é atravessada por esse padrão. O colapso como preparação para o novo. É como se cada terremoto social revelasse um território inexplorado, que só pode ser acessado após a destruição das estruturas antigas. A dor, nesse sentido, não é apenas castigo ou perda, mas também catalisador. Ela força a mente coletiva a abandonar velhos padrões
e a encontrar respostas que, em tempos de conforto, jamais seriam buscadas. Esse mesmo movimento se repete no nível individual. Pense em quantas vezes uma crise pessoal aparentemente devastadora foi o ponto de virada que mudou tudo. A perda de um emprego que parecia o fim da estabilidade, mas que abriu espaço para a descoberta de um propósito mais verdadeiro. A separação dolorosa que, depois da dor, deu origem a uma liberdade inesperada. A doença que obrigou alguém a rever sua forma de viver e que, de modo paradoxal, trouxe mais vida do que a saúde automática de antes. A crise, por mais cruel que pareça, contém em si o código do renascimento. A física quântica nos oferece uma metáfora poderosa para compreender esse processo. O colapso da função de onda mostra que, para que uma realidade se manifeste, outras precisam deixar de existir. O caos é esse momento de incerteza, em que o campo das possibilidades se abre e o velho se desfaz. Para a mente acostumada à estabilidade, esse momento parece destruição. Mas, no nível mais profundo, é apenas transição. A dissolução de padrões que não servem mais para que o novo possa emergir. O ser humano, porém, resiste. Resistimos ao fim de ciclos, resistimos à dor, resistimos à mudança. Queremos que a vida seja linear, sem rupturas, sem abalos. Mas a verdade é que nada cresce sem fratura. Assim como o grão precisa romper a própria casca para germinar, nós também precisamos romper nossos limites para florescer. E esse rompimento raramente acontece em conforto. Ele acontece quando a vida nos sacode, quando tudo parece ruir. É nesse espaço de vulnerabilidade que o salto invisível se prepara. A espiritualidade ancestral também nos lembra disso. Em muitas tradições, as crises eram vistas como ritos de passagem. Povos indígenas viam a doença, o luto ou a perda como iniciações espirituais. Momentos em que a alma era chamada a atravessar um portal e sair do outro lado mais forte, mais consciente, mais conectada ao mistério da existência. O que hoje chamamos de tragédia, em outros tempos era reconhecido como convite. Não um convite fácil, mas um chamado inevitável. Se olharmos com atenção, perceberemos que a crise não destrói apenas coisas externas. Ela destrói principalmente identidades falsas, narrativas desgastadas, versões de nós mesmos que já não servem mais. É doloroso porque nos apegamos a essas versões como se fossem nossa essência. Mas ao soltá-las, algo mais autêntico emerge. A crise, então, se revela como uma depuração. Tira o excesso, arranca a ilusão e nos deixa nus diante do que realmente importa. Um terremoto interior pode parecer o fim de tudo. Mas, quando a poeira baixa, percebemos que novos territórios surgiram, lugares internos que nunca tínhamos explorado antes, potenciais adormecidos que só foram despertados porque não havia mais onde se apoiar. É nesses instantes de colapso que se revelam as forças escondidas. E é justamente nelas que está o combustível do salto quântico individual. Talvez você mesmo já tenha vivido algo assim. Talvez esteja vivendo agora o emprego que não existe mais, o relacionamento que terminou, o corpo que já não responde como antes, a sensação de perda, de desorientação, de vazio. Mas, e se esse vazio não for ausência, e sim preparação? E se a dor que você teme for, na verdade, o portão de entrada para o salto que você pediu? O universo raramente atende aos nossos pedidos da forma que imaginamos. Ele desmonta o cenário antigo para montar um novo. E, no intervalo, tudo parece ruim. A pergunta é: você consegue atravessar esse intervalo sem se desesperar? Consegue confiar que, mesmo no meio do colapso, algo maior está sendo gestado? Porque a história mostra, repetidas vezes, que é exatamente isso que acontece. O caos não é um erro da vida, é parte do movimento da vida. O retrocesso aparente é apenas o prelúdio de um avanço que ainda não conseguimos enxergar. Por isso, ao invés de perguntar, por que isso está acontecendo comigo, talvez a pergunta mais profunda seja: o que está tentando nascer através dessa dor? Essa mudança de perspectiva não elimina o sofrimento, mas dá sentido a ele. Transforma o desespero em travessia. Transforma a queda em porto. O salto quântico da humanidade nunca veio em tempos de conforto. Sempre nasceu em meio ao desconforto. E, se a história se repete, talvez o momento que você chama de crise seja, na verdade, o exato ponto onde o invisível está se reorganizando para que uma nova versão de você, mais consciente, mais inteira, mais alinhada ao campo quântico, possa emergir.
E quando esse novo território se revela, você percebe que nada foi em vão. A dor foi o caminho. A perda foi o portal. O caos foi apenas o disfarce da transição, porque a vida, em sua sabedoria silenciosa, nunca destrói sem antes preparar algo maior para nascer. Muitos buscam sinais de transformação, desejam sentir na pele que o salto quântico é real, mas esbarram em uma dificuldade recorrente: a falta de um método concreto para experimentar essa mudança. A mente racional precisa de algo palpável, um gesto, um ritual, uma prática que ancore o invisível no corpo. E é justamente nesse ponto que a ciência e a espiritualidade se encontram, oferecendo uma ponte para a experiência direta. O HeartMath Institute, por exemplo, estudou durante décadas a coerência cardíaca, revelando que o coração não é apenas uma bomba biológica, mas também um poderoso centro de informação capaz de se comunicar com o cérebro e mais ainda com o campo ao redor. Quando respiramos em um ritmo específico, o coração entra em estado de coerência. Esse estado envia sinais harmônicos ao sistema nervoso, equilibrando emoções, clareando a mente e criando uma espécie de alinhamento com algo maior. A espiritualidade chama esse algo de campo unificado, campo quântico ou até mesmo presença divina. Pouco importa o nome. O que importa é que nesse estado você deixa de ser apenas um indivíduo isolado para se tornar parte de uma rede viva que vibra em unidade. Imagine-se sentado em silêncio, olhos fechados, respirando profundamente. Inspire contando até 5, segure por 5, expire também em 5. Nesse simples movimento, o corpo começa a desacelerar, o coração encontra um novo ritmo e, pouco a pouco, você sente que está entrando em sintonia com algo mais amplo. A mente, antes dispersa, começa a repousar. E de repente, um campo luminoso parece expandir-se ao seu redor. Esse campo não é invenção da imaginação. É percepção do que sempre esteve presente, mas que raramente acessamos porque estamos ocupados demais com o ruído da vida cotidiana. Relatos de pessoas que praticaram esse exercício são reveladores. Homens e mulheres que carregavam ansiedade intensa relataram uma paz inesperada após poucos minutos. Pessoas que se sentiam perdidas disseram que nesse estado receberam insights claros sobre decisões importantes. O que acontece, na verdade, é que a prática silencia o ruído mental e nesse silêncio a consciência capta informações que já estavam disponíveis, mas bloqueadas pelo excesso de pensamentos. A sabedoria não vem de fora, ela emerge do campo ao qual você sempre esteve conectado. Do ponto de vista quântico, essa experiência pode ser entendida como sintonia vibracional. Quando você entra em coerência, sua frequência deixa de oscilar de forma caótica e passa a emitir um sinal estável. Esse sinal se alinha com o campo. E, nesse alinhamento, sua percepção da realidade se expande. Você não apenas se sente mais calmo, mas literalmente se conecta a padrões de informação mais elevados. O salto quântico deixa de ser uma ideia distante e se torna sensação no corpo, experiência direta, estado acessível. O mais fascinante é que essa prática não exige anos de treinamento ou complexas técnicas. Bastam 11 minutos de entrega, de respiração consciente, de abertura para sentir. Em um mundo que exige pressa, 11 minutos podem parecer pouco. Mas é nesse pouco que está a chave, porque em 11 minutos, sua mente já começa a se reprogramar, seu corpo já se reorganiza, sua frequência já se ajusta. É o suficiente para dar ao universo um sinal claro: você está disposto a sintonizar-se. O vazio que muitos sentem antes de começar pode ser desconfortável. A mente resiste, tenta trazer pensamentos, distrações, listas de tarefas. Mas ao permanecer, algo se rompe. É como atravessar uma fina cortina para encontrar um espaço vasto e silencioso do outro lado. E, nesse espaço, você percebe que nunca esteve sozinho. Você sempre fez parte de algo maior. Sua respiração não é apenas oxigênio entrando e saindo. Ela é mensagem escrita no campo quântico, um código vibracional que conecta o microcosmo do seu corpo ao macrocosmo do universo. Muitos descrevem esse momento como reencontro consigo mesmos, reencontro com algo sagrado, reencontro com a vida em sua essência. Não é um estado de êxtase explosivo, mas uma paz profunda, firme, que sustenta. É como se o caos externo perdesse força, porque por dentro uma nova ordem foi estabelecida. Esse estado, repetido diariamente, cria um efeito cumulativo. Aos poucos, a ansiedade cede lugar à clareza, a dúvida se dissolve em confiança, a solidão se transforma em sensação de pertencimento. E aqui está o ponto crucial.
Não basta ouvir sobre o salto. É preciso senti-lo. A mente pode compreender conceitos, mas só o corpo pode registrar a transformação. É por isso que práticas como a respiração coerente não são apenas técnicas, mas portais. Portais de acesso à experiência direta do campo unificado. Você deixa de acreditar para começar a saber. E esse saber não é intelectual, é vivencial. É uma certeza silenciosa que se instala, sem necessidade de provas externas. O impacto disso vai além do momento da prática. Estudos mostram que pessoas que sustentam a coerência cardíaca experimentam maior resiliência emocional, mais clareza para tomar decisões, menos impacto do estresse e até mesmo melhorias na saúde física. Mais do que os números e os dados, é a transformação subjetiva que impressiona. A vida ganha outro tom, como se cada gesto cotidiano carregasse mais sentido. A presença se torna natural e, nesse estado, os sinais do salto quântico se tornam visíveis. O exercício de 11 minutos não é um fim em si mesmo, mas um lembrete. Ele mostra que você tem acesso, a qualquer instante, a um espaço de poder interior que não depende de circunstâncias externas. Esse espaço é o ponto de encontro entre você e o universo. O campo unificado não está em algum lugar distante. Ele vibra, agora, ao redor e dentro de você. E quando você decide alinhar-se a ele, ainda que por alguns minutos, abre a porta para que esse alinhamento se expanda para toda a sua vida. E há um detalhe que não pode ser ignorado. Ao entrar nesse estado, você não apenas transforma a si mesmo, mas também influencia o campo coletivo. Lembra dos campos mórficos, estudados por Rupert Sheldrake? Quando você acessa um estado de coerência, contribui para que outras pessoas também possam acessá-lo com mais facilidade. Seu silêncio interior reverbera além de você. Seu alinhamento pessoal se torna um convite silencioso para o despertar de outros. Esse é o poder invisível da prática. Ela não é individual, mas coletiva. Ao final desses 11 minutos, algo já mudou. Você pode não perceber de imediato, pode até duvidar, mas, como uma semente que germina no escuro da terra, a transformação já começou. Ela se revela em pequenos sinais. Um pensamento mais claro, uma emoção mais leve, um encontro inesperado. E é nesse ponto que surge a micropromessa. Observe. Nas próximas 24 horas você verá um sinal inesperado, não como mágica ou coincidência, mas como consequência natural do alinhamento. O campo responde. O salto quântico não é apenas teoria ou inspiração. Ele é prática, experiência, estado vibracional que pode ser acessado aqui e agora. 11 minutos bastam para abrir essa porta. E, uma vez aberta, ela nunca mais se fecha totalmente. Porque, ainda que a mente volte ao ruído, você já sabe que existe um espaço silencioso que o acolhe, um campo unificado que pulsa e responde. Essa certeza é o verdadeiro salto. Não um evento externo, mas um reencontro com a realidade profunda que sempre esteve presente. Chegamos ao ponto em que todos os fios se entrelaçam. O que parecia apenas teoria, o que parecia uma sequência de conceitos distantes, agora se revela como uma trama viva que pulsa dentro de você. O salto quântico não é promessa para o futuro, não é evento reservado a algum iluminados, nem é algo que depende de circunstâncias perfeitas para acontecer. O salto já está em movimento, silencioso e invisível, e você já faz parte dele. Talvez, durante este caminho, você tenha reconhecido sua própria dor nos exemplos que ecoaram aqui. A sensação de estagnação, o medo que paralisa, o hábito de esperar por um amanhã milagroso, a distração compulsiva, a perda que parecia irreparável. Tudo isso são rostos diferentes de uma mesma verdade. A vida nos chama, insistentemente, a atravessar portais de transformação. E esses portais quase nunca têm a forma que esperamos. Eles se disfarçam de crises, de vazios, de pausas, de rupturas. Mas, sob o véu, escondem o convite mais profundo que o universo pode nos fazer: crescer, expandir, lembrar quem realmente somos. A ciência e a espiritualidade, que muitos acreditam estar em lados opostos, na verdade contam a mesma história com linguagens diferentes. A física quântica nos fala do colapso, da função de onda, da coexistência de múltiplas possibilidades, da influência do observador. A neurociência nos fala da plasticidade do cérebro,
da possibilidade de reprogramar padrões. A epigenética mostra que não somos prisioneiros dos genes, mas que crenças e ambientes moldam o corpo. A espiritualidade ancestral nos lembra que não existe acaso, apenas convites da consciência. Todas essas perspectivas convergem para um único ponto: você não é vítima de circunstâncias fixas, você é coautor de sua experiência. E quando essa verdade se instala, mesmo que por um instante, tudo muda, porque a vida deixa de ser algo que acontece a você e se torna algo que acontece através de você. Você deixa de esperar sinais distantes e começa a perceber que os sinais sempre estiveram ali, discretos, sutis, esperando apenas que sua atenção os reconhecesse. O número que se repete, a palavra que se repete, a intuição que insiste. Esses não são acasos. São mensagens codificadas do campo, lembretes de que o salto já começou. O medo, que tantas vezes foi um bloqueio, começa a ser visto sob outra luz. Ele não desaparece, mas deixa de ser ditador. Torna-se sinal. Sempre que o medo surge, ele aponta que você está diante de um limiar, que há algo maior prestes a nascer. Se você o acolhe com respiração consciente, com presença, o medo se dissolve como neblina ao sol. O que sobra é clareza, o que sobra é confiança. O mito da espera também se desfaz. Você entende, enfim, que não precisa aguardar por condições ideais. Não há futuro perfeito vindo resgatar você. O agora imperfeito já é suficiente. É nele que a vida pulsa. É nele que o salto acontece. É nele que a semente germina. Cada microdecisão que você toma, cada pequeno gesto de presença, já é o salto em ação. E, quando você percebe isso, descobre que sempre esteve no meio dele. As distrações, que tantas vezes o afastaram de si, também passam a ser vistas com novos olhos. A dopamina, antes tirana, pode ser recolocada em seu lugar. Você não precisa ser escravo da busca incessante por prazer imediato. Ao contrário, pode descobrir o prazer profundo da simplicidade. O silêncio de uma manhã, o sabor real de uma refeição, o olhar de alguém que o escuta de verdade. São nesses instantes que o campo se torna mais acessível, porque a mente não está mais fragmentada, mais presente. As crises, que tantas vezes parecem retrocesso, revelam-se como mestres. A história da humanidade prova: do caos nasceram renascimentos, da dor nasceram revoluções, do colapso nasceram avanços inesperados. Sua história pessoal segue o mesmo padrão. A queda que o feriu foi também a queda que abriu espaço para uma nova versão de você nascer. O que parecia apenas dor era, na verdade, o portão de entrada do salto. E, se você olhar com atenção, perceberá que até mesmo nos momentos mais sombrios havia uma chama secreta o guiando, ainda que você não soubesse. E então, finalmente, a prática se revela como chave. Não basta compreender. É preciso sentir. 11 minutos de coerência podem parecer pouco, mas nesse breve intervalo, você experimenta o campo unificado em ação. Você descobre que não precisa esperar por sinais externos, porque o sinal já vibra dentro do seu coração. O coração, em coerência, escreve mensagens no campo quântico. E o campo responde. Sempre responde. Esse é o ponto de chegada e ao mesmo tempo de partida. Porque não existe fim neste processo. Há apenas camadas que se revelam, uma após a outra. Hoje você compreende algo que antes parecia distante. Amanhã, essa compreensão se aprofunda. Depois, ela se torna experiência. Até que em algum momento você não apenas saiba, mas viva como parte inseparável do campo. E quando isso acontece, você entende que não está perdido, está sendo realinhado. O universo não ignora sua dor, não despreza suas orações. Ele já o escuta antes mesmo da sua prece terminar. Ele já responde antes mesmo que você formule a pergunta. O vazio que você sente não é punição, é preparação. É o espaço onde a nova vida se instala. Assim como o sol nasce sem esforço, sua nova realidade também já está a caminho. Você não precisa empurrar o tempo, não precisa forçar a mudança. Apenas precisa reconhecer que o salto já começou. E a cada respiração, reafirmar sua presença dentro dele.